eu estava vendo ali a placa e estava escrito assim na placa aqui fora: Missão Moriá, Refúgio Moriá, e o encontro de todas as tribos, né? E eu olhei aquilo, falei: meu Deus, o encontro de todas as tribos é um ministério específico, característico para roqueiro, para heavy metal, punk, né? Skatista. E eu lembrei da Bola de Neve, que é um ministério também específico para skatista, surfista. E o Espírito Santo falou para mim: diga para a liderança, não despreze os pequenos começos. Porque também quando ele começou, foi pequeno. E hoje é um ministério. Eu estava vendo em 2013, dezembro de 2013, um líder mundialmente conhecido, John Bevere, pregando lá. E ele trouxe uma palavra, um homem que viaja o mundo inteiro. E ele estava assim encantado com o ministério Bola de Neve. E aí quando o apóstolo Rina chamou os pastores para tirar uma foto inédita, que era o conselho de pastores estava fazendo a reunião ali, irmãos, começou a subir um monte de pastores, e tinha uns pastores com aquele cabelo Rastafari, e subiu o cabelo aqui, Rastafari, e subiu aquele monte de pastores. E ele falou: irmão, isso é inédito, olha. Aí ele olhava assim: tá vendo aquele pastor? É a primeira vez que ele usa um terno, ele teve que comprar, porque ele não tem terno. É a primeira vez que ele usa um terno. E ele estava lá, e o outro com colete, já até ultrapassado. Ele falou: aquele ali pegou o colete do avô dele. Ninguém usa mais isso, irmão. Ninguém usa mais isso não, irmão. Brincando. E eu vendo aquilo, eu fiquei assim, maravilhado. Eles agora estão no Olímpia, né? Eles estão no Olímpia, e o antigo Olímpia. E eu vi ali, tinha ali umas 2, 3 mil pessoas, no mínimo tinha ali uns 1.500 pastores. Foi assim maravilhoso. Então é um ministério específico, é um ministério com uma característica específica, que tem um objetivo: buscar e salvar aqueles que estão na vida do rock and roll, sexo e drogas. Então eu quero falar aqui sobre o Espírito de Deus, que nos dá a cada um de nós a capacidade para buscarmos aqueles, no meu caso, que outrora fui da vida do crime, das drogas. O Espírito de Deus, quando nos salva, na minha vida, ele me deu uma unção, uma capacitação específica. Eu já preguei sim, em muitas igrejas, mas quando eu ministro pessoalmente ou em alguma casa, em alguma família, com pessoas envolvidas com drogas, envolvidas no crack, na cocaína, na maconha, na vida do crime, há uma unção especial na minha vida para ganhar esse tipo de pessoa, porque eu fui dessa vida. Então eu sei como age a mente de uma pessoa assim. Eu sei como age a mente de um bandido, como ele vê as coisas, a maneira... Porque quando eu estava nessa vida era assim que eu pensava. Eu tinha, quando eu era do mundo, um objetivo, um desejo de ser assaltante de banco. E era uma coisa tão maligna que eu comecei roubando bicicleta no Portal do Morumbi. Depois passei a roubar mobilete ali. E depois conheci um rapaz que fazia assaltos em casas e mansões. Então passamos a fazer assaltos em mansão. Mas o meu objetivo era ser um assaltante de banco. Eu tinha um desejo, eu me lembro que eu tinha um desejo de conhecer um assaltante de banco. E eu não tinha medo de nada, não tinha medo. Eu me lembro que o camarada que ele era muito bom para pilotar os carros, ele que fazia as fugas, ele era muito, muito bom mesmo em dirigir. E ele já tinha assassinado 3 pessoas. E eu me lembro que na hora de nós tirarmos a arma da cintura para fazer o assalto, ele pedia para mim fazer porque ele tinha um receio, um medo.
E ele já tinha matado 3 pessoas. E eu ali, quando ele falava isso para mim, eu ia sem medo, assim, completamente demoniado. Eu já não olhava se tinha polícia, se tinha alguém. Já ia assim, totalmente nas trevas. E o Espírito Santo, quando começou a usar pessoas para falar comigo, que eu saí daqui da cidade de Rio das Artes, corrido até, porque tentaram me matar. E eu então fui para o Rio Grande do Norte. E quando eu chego no Rio Grande do Norte, toda a minha família crente, da Igreja Assembleia de Deus, e os jovens, o meu tio era o líder dos jovens, e os jovens iam lá em casa, na casa da minha avó, e eles começavam a falar para mim a palavra de Deus. E eu me lembro que, no primeiro dia que eu cheguei no Rio Grande do Norte, um jovem chamado Silvano, hoje pastor, ele naquela época, a mocidade estava ensaiando um teatro, e ele não ensaiou, ele ficou assim parado, aguardando, e eu vi ali as moças, os rapazes, e eles ensaiando ali a peça de teatro. Era o primeiro dia que eu havia chegado, eu cheguei às 4 horas da tarde, então meu tio chegamos em casa, tomamos um café e fomos lá ver o ensaio, ele era o coordenador. E eu me lembro que esse jovem se aproximou de mim, o Silvano. Ele se aproximou de mim e começou a me querer falar de Jesus para mim. Mas eu fumava maconha, eu fumava cigarro, eu cheirava cocaína. Eu não queria saber de ouvir de Jesus. Eu tinha 17 anos, eu queria ficar olhando as moças. E eu vi uma, outra, aquela é bonita, aquela ali, tá, legal, aquela ali, puxa. E ele começou a me falar de Jesus. E eu me lembro que eu peguei e acendi o cigarro. E eu falei, eu vou dar uma apaforada na cara dele. E eu acendi o cigarro e traguei e soltei. Agora escuta isso, meu pai disse assim, ó, lá ninguém sabe do que você fez aqui, que eu já tinha ido para a FEBEM, já tinha sido preso, né? E ele disse, então você vai para casa da minha mãe e ninguém lá sabe de nada. Então você fala que vai passar umas férias, depois transfere a escola, vai estudar lá, fica para lá, ninguém sabe de nada, tá bom. E não fala nada também do que você fez aqui, tá bom. E no primeiro dia, esse rapaz, quando eu fiz isso com ele, ele olhou para mim e disse, engraçado, eu não vejo você com cigarro na mão. Eu vejo você com cigarro de maconha. Quando ele disse isso, eu estava olhando para as meninas e eu falei, o que você falou? Ele disse, eu vejo você com cigarro de maconha. E eu frequentava o espiritismo. Então tem alguns guias que descem lá que tem nomes, né? Espiritismo, quimbanda, umbanda, candomblé. A pessoa recebe os guias, tem uns nomes. Então, como eu frequentava esse meio também, eu disse, quem foi que te falou? Ele disse, Deus. Escuta, nessa hora eu olhei para o céu e lá o céu muito estrelado. E havia uma presença de Deus, eu não percebi, mas porque eu me lembro que eu olhei para o céu e vi uma grandeza no céu e eu vi que havia um Deus muito grande nos céus. E eu, no meu coração, pensei, Deus não vai falar com um menino de 14 anos, ele tinha 14 anos, que falava comigo, menino, Jesus te ama, não sabe? Menino, olha, Jesus tem um plano na tua vida, vê se... Eu pensei comigo, eu de São Paulo, 17 anos, e Deus vai falar com um baianão, né, jovem, cheio de preconceito, vai falar com um nordestino de 14 anos. Deus, na minha mente, eu pensei que foi rápido. Deus vai falar com o Antônio Emílio de Moraes, na época era o homem mais rico do Brasil, com o Silvio Santos, com os donos da Organizações Globo, os ricos. Na minha mente, Deus ia falar com um riquíssimo, um bilionário. Eu falei, quem te falou? Eu disse, Deus. Não, que guia te falou? Eu pensando isso, foi algum guia que te falou isso? Que guia? Eu dei 2 nomes para ele, ele viu que era demônio, ele tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu comecei a prestar atenção na palavra. E naquele momento, depois de uns 20 minutos ele me falando a palavra, eu tive muito desejo de ser crente, mas eu tinha toda aquela religiosidade que ser crente tinha que andar de gravata e paletó, não podia andar de bermuda, não podia ter o cabelo enroladinho, na época eu tinha o cabelo grande enroladinho, tinha que deixar curtinho e baixinho, e aquele monte de preconceito, não podia ir para a praia, eu estava na região de praia, meu Deus, eu fiquei com vontade de, homem, entrega a sua vida para Jesus,
aceite a Jesus, Jesus quer te libertar. E eu neguei ali, eu pensei, não, eu quero ir para a praia, eu não quero ver as meninas aí na praia. E eu neguei, meu coração fechou.